como vocês vão perceber, essa aula está um pouquinho diferente na edição dela, pois tiveram vários errinhos ao longo da gravação, então em determinado momento estava travando, em determinado momento o som e a imagem ficaram descompassados, enfim. E aí eu fiz algumas edições a posteriori para que pudesse ficar mais nítido para vocês. Então não vai ser o que normalmente costuma ser, né? De ser a aula comigo falando ali do ladinho e tudo mais, beleza? Então, de novo, vão ser 3 aulas, em que essa nós vamos trabalhar primeiro essa ideia de trabalho, o conceito de trabalho, essas primeiras implicações sobre isso. A segunda aula sobre as divisões do trabalho e a terceira aula as contribuições de Marx e Engels para o entendimento do trabalho até os dias de hoje. Beleza? Então fiquem com a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Enfrentando bem a pandemia? Ficando em casa, se cuidando, todos bens na cabeça, na saúde, tá tudo bem? Bom, agora será uma sequência de 3 vídeos, de 3 videoaulas, melhor dizendo, no qual nós vamos trabalhar o conceito, os conceitos que envolvem o mundo do trabalho, né? Eu chamo essas aulas de mundo do trabalho porque a gente vai abarcar diversas áreas que estão relacionadas ao trabalho, à produção, enfim. Nessa aula especificamente, a gente vai se deter principalmente sobre o conceito, sobre o entendimento, sobre o trabalho, não da sua origem, mas de como que nós entendemos isso num processo histórico, né? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar com o conceito e a definição de trabalho. E aqui é muito importante que a gente tenha clareza da importância e da centralidade desse conceito na interpretação da nossa sociedade. Toda a nossa vida coletiva, principalmente sempre foi, mas principalmente nos últimos séculos, nos últimos 100, 150 anos, vem tomando uma proporcionalidade, uma centralidade na nossa vida sem tamanho. Então, é um conceito muito importante para a sociologia. A sociologia tem diversos autores que trabalham com isso. Eu acho que é a principal área de estudo dentro da sociologia até os dias de hoje, e que tem diversas ramificações para o entendimento da sociedade como um todo, mas a preocupação do que trabalho é algo que permeia toda a sociologia. Então, por isso o mundo do trabalho, por isso 3 aulas, por isso uma preocupação tão grande sobre isso, beleza? E aí, a pergunta, né? O que é trabalho? Eu coloquei esse GIF aqui lá no grupo. Eu também botei a imagem do Charlie Chaplin, né? Do Charlie Chaplin nos tempos modernos, o filme dele, né? Porque é muito importante para a gente entender o trabalho. Na verdade, ele é um grande exemplo do trabalho fordista, que vai ter uma proporção tão grande no século XX, no mundo todo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mais focadamente. Mas eu acho que a maioria de vocês assistiram esse filme na escola. Sempre tem um professor de história, um professor de geografia, de sociologia, que passa esse filme. E vou abrir mão e sempre abro mão de passar ele. Beleza? Bom, o que é trabalho?
essa é uma reflexão importante que nós precisamos ter. Primeiro, temos que entender a importância que o trabalho tem para o desenvolvimento da espécie humana. Eu não me lembro se na aula sobre cultura eu expliquei isso, eu conversei disso com vocês, mas vou retomar se já fiz isso, eu acho que é importante a gente fazer essa retomada aqui sobre a reflexão sobre o trabalho, porque, vejam só, as interpretações mais modernas da ciência, biologia, da arqueologia, de todas as ciências que vão nos preocupar em definir, entender o que são os seres humanos, vão colocar que o trabalho está no centro dessa definição. Veja, por quê? Vocês com certeza já viram isso na escola em outros momentos, vocês já viram isso em internet, em YouTube, em televisão, falar sobre o desenvolvimento do polegar opositor, que vai ser extremamente importante para a nossa sociedade até os dias de hoje. O polegar opositor vai ser se vocês separarem dos demais animais, vocês vão perceber que eles têm o polegar como se fosse qualquer outro dedo da mão. E o polegar opositor, ele é exatamente esse desenvolvimento evolutivo que vai ser feito de colocar como um dedo num ângulo oposto aos demais dedos. O polegar opositor, ele permite que a gente pegue as coisas com uma maior facilidade. Tentem fazer isso em casa, tentem fazer isso em algum outro momento. Se eu for pegar com os meus dedos retos assim, eu vou ter uma menor capacidade, uma menor firmeza do que se eu pego com o polegar. Então, o polegar opositor permite que eu tenha maior firmeza ao pegar as coisas. Isso vai fazer com que os hominídeos, há milhares de anos atrás, comecem a utilizar pequenas ferramentas. Isso pequenas e as primeiras ferramentas. Então, lanças, machados, diversas coisas que vão ser utilizadas por esses hominídeos como coisas para fazerem para uma caça, para limpar alguma caça, enfim, para tecer alguma coisa, enfim. São utilizadas diversas ferramentas nesse primeiro momento, através do desenvolvimento do polegar opositor. Quando se desenvolve o polegar opositor, você começa a exigir mais da mente, ou seja, aqueles que têm o cérebro envolvido, e aí no sentido de sinapses, com maior capacidade de realizar sinapses, ele vai ter uma capacidade superior de fazer com que de executar essas pequenas tarefas. Então, a partir do desenvolvimento do polegar opositor é que começa a se pressionar o cérebro para que se execute essas tarefas, essas pequenas tarefas. Quanto mais desenvolvido o cérebro, melhor se faz essas tarefas, e aí vira esse jogo, né? Você vai pressionando o cérebro ao passo que você também vai desenvolvendo essas tarefas, e cada vez que você desenvolve mais as tarefas, desenvolve o cérebro. Então, o movimento do raciocínio, que é algo que vai separar o Homo sapiens dos outros hominídeos, é exatamente uma decorrência do polegar opositor e, portanto, uma decorrência do trabalho. Quando os Homo sapiens começam a utilizar as ferramentas e começam a fazer essas pequenas tarefas, eles começam a realizar uma espécie de trabalho, correto? Então, trabalho é o que vai permitir o desenvolvimento do cérebro humano e o desenvolvimento da racionalidade.
É o contrário do que boa parte do tempo se explicou. Primeiro se desenvolve o cérebro e depois passa a desenvolver atividades de trabalho, tarefas, a utilização de ferramentas. O movimento é o contrário. É através do polegar opositor, das mãos, da execução dessas tarefas, que o cérebro vai sendo exigido. Então, o que nos define enquanto seres humanos é exatamente o trabalho. Isso é muito importante. Então, o trabalho é algo que é inerente dos seres humanos. Mas a gente precisa definir melhor o que é trabalho ainda. Então, nós entendemos o trabalho até aqui como algo que é inerentemente humano. Isso é muito importante. Mas nós precisamos aprofundar isso. Por quê? Vejam só. Tem diversas tarefas, entre aspas, ou tem diversas ações que eu faço no meu dia a dia que não são trabalho, mas que ainda assim são muito importantes para minha para minha sobreexistência, para tudo. Mas ainda assim não são trabalhos. E eu preciso entender essa diferença entre essas coisas e trabalho. Então, eu comer, eu ir ao banheiro, eu dormir, é um trabalho. Ainda que sejam fundamentais para eu trabalhar, elas não são trabalhos. Elas não são trabalhos, principalmente porque elas são instintos humanos. Ou seja, todos os seres humanos fizeram aquilo, ou fazem aquilo, ou vão fazer aquilo. Dormir, ir ao banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas, comer, tudo isso são questões instintivas dos seres humanos. Ou seja, ninguém vai chegar e vai ensinar para uma criança que ela deve comer, que ela deve dormir, nada. Mas isso ela vai, obviamente, aprendendo como fazer isso. Agora, o trabalho precisa de algo além para eu definir o trabalho. A origem da palavra trabalho vem do latim antigo, que significava tripalium. E o que é um tripalium? Tripalium é esse instrumento de tortura que eu coloquei aqui na imagem para vocês. De um lado, o corpo desse cidadão ele é puxado para cada lado. Então, as pernas vão para um lado, os braços vão para outro, provocando uma dor absurda. Então vejam, que coisa interessante. O trabalho, antigamente, era associado à tortura. Olha que doideira. Então, trabalhar era torturante. Também já vou voltar nisso. Então, trabalho vem de tripalium, do latim antigo, que era esse instrumento de tortura. Beleza? Bom, eu disse para vocês que o trabalho é toda atividade humana consciente. Isso é muito importante para a gente entender. Aqui está um trechinho do Capital do Marx, né, do livro O Capital do Marx, que estamos no colmeia, abelha, mas é uma coincidência danada. Ele utiliza a metáfora da abelha para explicar o que é trabalho. Vejam, e é muito interessante, não precisem ler agora, mas eu vou explicar por que é toda atividade humana e consciente. Vamos lá. O que significa ser consciente? Eu produzo na minha mente o meu trabalho antes de executá-lo. Ou seja, antes dele existir materialmente, fisicamente, ele já existe na minha mente. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que vai diferenciar o trabalho de todas as outras atividades animais. Pegar alguns exemplos para vocês entenderem. Se eu for construir uma casa, antes de eu construir aquela casa, eu vou planejar. Eu vou dizer, olha, vai ter 4 paredes, a parede vai ter tal altura, eu vou precisar de tantos tijolos, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo.
Então, eu vou planejar na minha mente. Ao dar aula, eu também vou planejar a minha aula anteriormente. Existe uma preparação anterior para eu dar a aula aqui. O que, que acontece? Uma abelha, que é a metáfora que o Marx usa. O pior arquiteto do mundo, que faz uma casa que vai cair amanhã. E uma abelha, que constrói uma colmeia gigante, maravilhosa, com ar-condicionado e os caralho. O pior arquiteto do mundo trabalha. E a abelha não trabalha. Por que, que a abelha não trabalha? Porque a abelha está executando uma atividade inconsciente. É seu instinto que está agindo ali. Ao contrário do pior arquiteto do mundo. A abelha dura, sei lá quantas horas dura a vida de uma abelha, 24, 48, sei lá quantas horas dura a vida de uma abelha. Ela nasce, vai lá, pega o pólen, traz para comer, ela nem sabe o que ela está fazendo e o porquê que ela está fazendo. Mas isso vai construir a colmeia. Ou seja, é completamente do instinto dela. O pior arquiteto do mundo não é o instinto dele construir uma casa, tanto que ele é o pior arquiteto do mundo. Mas ele vai planejar aquilo anteriormente, ele vai executar aquilo anteriormente na mente dele. Isso é muito importante, porque é isso que vai diferenciar o trabalho de todas as outras atividades dos animais. Então, por isso que eu defini trabalho, eu volto aqui, ó, toda atividade humana, essencialmente humana. Só os animais, só os seres humanos trabalham consciente, beleza? Então eu dormir, eu me alimentar, eu ir ao banheiro, isso nada é trabalho. Trabalho é o que eu produzo posteriormente de um planejamento anterior. E por isso que ele é toda atividade humana, essencialmente humana, porque nenhum dos animais, dos outros animais, vão ter essa consciência suficiente para planejar algo. Vocês poderiam me dar um exemplo, poderiam me questionar o seguinte: ah, professor, e os castores que fazem barragem de rios? Verdade, mas ainda assim são gigantescas. Seguem sendo os seus instintos. Cavalos que levam o que for, que fazem transporte de seres humanos e tal. Eles estão trabalhando? Não. Eles estão sendo explorados? Estão. Agora, por que, que não é trabalho? Porque não é consciente. Consciente é o cara que domesticou ele. Então, o cavalo faz aquilo não porque é o instinto dele, mas porque ele foi domesticado a obedecer a um ser humano, através das mais diversas formas de violência. Então, não é consciente. Ainda que dê lucro, que seja uma forma de exploração, não é trabalho em si. Beleza? Alguma dúvida? Vamos continuar. Eu produzir uma régua é trabalho. Eu estou produzindo algo. Produzir uma caneta, produzir um lápis, um carro, um avião, um foguete, o que for, é trabalho. Porque existe ali uma materialidade, que isso é muito importante. Porque existe uma diferença entre o trabalho material, o trabalho físico, né, o trabalho concreto, que vai resultar em algo físico, material. Existe o trabalho que não produz algo material, que alguns autores chamam de imaterial. Mas a gente é uma questão um pouco polêmica, então fiquem sabendo, né? Existe o trabalho, alguns autores vão dividir entre trabalho material e o trabalho imaterial. Por exemplo, um professor, eu ao dar aula, estou trabalhando. Mesmo que eu esteja na minha casa, no meu quarto, eu estou trabalhando nessa situação que eu estou em casa e tudo mais. Porque eu estou produzindo algo, mas eu não estou produzindo algo
que seja material. O conhecimento, a passagem de conhecimento, ajudar vocês a produzirem conhecimento, não é um bem material, não é algo concreto, não é algo físico. É um serviço. Então, o que é produzido pelo meu trabalho é um serviço, que poderia ser polêmica nesse imaterial. Porque o trabalho imaterial significa que ele não tem matéria. Só que tem matéria. Eu tô aqui, eu sou de carne e osso, tem numa sala de aula normal, tem uma lousa, tem um giz, tem uma questão física, tem um contato ali, que também tem o computador, tem a internet, tem o celular, tudo isso tem uma materialidade. Então, ainda que eu não produza um bem material, tem uma materialidade. Então, por isso que tem uma polêmica aí entre usar esse termo material. Então, para a gente não se deter muito nessa polêmica, vamos simplesmente pensar que existe um trabalho que produz algo material e um trabalho que não produz algo material, que produz um serviço. Beleza? Por exemplo, um operador de telemarketing. Ele produz um serviço. Ele não produz algo material. Passo que, sei lá, outro exemplo, um caminhoneiro, ou agora que está uma questão mais em voga, né? Os entregadores por aplicativo. Eles não produzem nada material, mas existe ali um serviço que sem o trabalho deles não chegaria, né? O alimento não sairia do restaurante para ir para casa de ninguém se não existisse o entregador ali, ok? A mesma coisa um caminhoneiro e tudo mais, um Uber, o que for. Ou seja, existe ali um trabalho que não é material, ele não produz um bem. Então, como eu disse para vocês, nós temos uma diferença muito grande entre a visão de trabalho antiga e a visão de trabalho moderna. Lembra que trabalho vem do latim antigo tripalium, um instrumento de tortura. Então, na Roma antiga, na Grécia antiga, enfim, em todos os períodos pré-capitalistas, o trabalho era associado como algo ruim. Se desprezava o trabalho. Afinal, quem trabalhavam eram os servos, eram os escravos, eram as pessoas mais pobres da sociedade. E eles eram obrigados a trabalhar. Ninguém escolhia trabalhar felizmente ou porque queria. Ninguém, não era uma escolha de alguém trabalhar, correto? Então, antes, o trabalho era algo que é ruim, algo associado a um instrumento de tortura. Então, por exemplo, se a gente pega na Grécia Antiga, os escravos trabalhavam e os filósofos tinham o ócio produtivo, produziam filosofia, produziam ciência e tudo mais. Então, trabalhar nunca foi algo bom na Grécia Antiga, na Roma Antiga e até a Idade Média, quando os servos é quem trabalhavam. Só que aí vem o capitalismo, os primeiros movimentos do trabalho, do capitalismo, e as pessoas são livres. Supostamente, eu posso escolher não trabalhar. Ninguém me obriga a trabalhar. Só que eu sou socialmente obrigado a trabalhar. Essa é uma outra questão. Mas ao não ser formalmente, legalmente obrigado a trabalhar, eu preciso ser convencido a trabalhar. Se eu preciso ser convencido a trabalhar, eu preciso. O trabalho não pode ser algo ruim. Não pode ser associado a um instrumento de tortura. E aí tem uma mudança. Depois do capitalismo, você tem uma passagem para o como o trabalho como uma coisa que dignifica o homem. Então, a glorificação do trabalho. Você deixa de ter o trabalho como algo ruim e passa a ter a glorificação. O trabalho dignifica o homem, o trabalho liberta. Tudo isso são imagens
sobre o trabalho que vão ser passadas cotidianamente para nós. Então vejam, na Grécia Antiga, alguém que era que produzia o ócio, que não fazia nada, não era um vagabundo, era um filósofo. Hoje, você não produzir economicamente, você não trabalhar, você não ter um emprego, você vai ser automaticamente associado a vagabundo, a qualquer coisa que é menosprezado na nossa sociedade. Então, o trabalho sai de algo ruim para algo ótimo, para algo positivo. Até a gente viver numa sociedade como a nossa, que as pessoas trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia porque elas querem, entre aspas. Ok? Então você passa a ter um. Esse é o fundamental de entender aqui: a mudança da imagem do trabalho, do desprezo para a glorificação. Ok? E aí, por fim, nessa aula de hoje, eu já falei sobre o Weber, já falei sobre a ética protestante e acho que eu já citei de relance essa questão da teologia da prosperidade e está completamente conectado ao trabalho. Por quê? Porque o Weber vai dizer, olha, dentro do capitalismo você precisa ter, dentro do espírito do capitalismo, você precisa ter essa glorificação do trabalho. Então, na ética protestante, ou seja, no código de conduta, na moral protestante, você tem uma mudança em relação à católica, que você deixa de ter o trabalho, a riqueza como algo negativo, e você vai ter a teologia da prosperidade. O que quer dizer isso? O trabalho é a capacidade de trabalhar é uma dádiva divina, é um presente divino, é uma graça divina, e eu trabalhar, eu enriquecer, deixa de ser pecado. A Igreja Católica colocava como pecado. Calvino, Lutero, enfim, todos aqueles que vão executar a reforma protestante vão deixar de ver o trabalho e a riqueza como algo ruim, e sim como algo próspero. Então, eu prosperar, eu enriquecer, eu trabalhar muito, deixa de ser pecado. E mais do que isso, eu, ao trabalhar, ao enriquecer, eu estou fazendo os desígnios de Deus. Eu estou glorificando a Deus. Eu trabalhar, eu enriquecer, é eu presentear a Deus com isso. É eu retribuir a Deus por essa dádiva que Ele me deu. Ok? Então, trabalho passa a ser não só mais algo a ser glorificado, mas para as religiões protestantes vai ser principalmente eu trabalhar, eu prosperar, vai ser eu também glorificar a Deus, vai ser mais importante do que nunca. Beleza? E a gente consegue ver essa teologia da prosperidade em diversas manifestações religiosas protestantes atuais. Então, se vocês olharem, eu não sei se vocês são evangélicos ou não, mas se vocês olharem nas igrejas evangélicas por aí, quase todas vai ter algum culto, alguma forma de ritual ali que vai ser para o enriquecimento. Você tem sempre falando ali de como enriquecer é bom, como é importante, e que se você for para a igreja, você vai enriquecer. Isso é fácil de perceber nas igrejas protestantes. Ou você pegar, por exemplo, os jogadores de futebol, acho que é um grande exemplo, não sei se vocês assistem futebol, mas vocês reparem nos jogadores de futebol. É quase matemático, assim, né? O cara começa a jogar futebol, ou antes mesmo, né? Eu tive alguns alunos que viraram jogadores de futebol, e aí tá muito conectado à religião, né? Porque eles prosperarem, eles enriquecerem, é porque eles foram para a religião, é porque eles obedeceram os desígnios de Deus. Então isso está sempre muito conectado, ok? Tanto para os jogadores, que é um caso extremo, né?
de muita riqueza e tudo mais, quanto para o trabalhador normal, que tenha o seu enriquecimento, quando tem, de forma linear e normalizada. Beleza? É isso, essa foi a segunda aula sobre a temática do mundo do trabalho. Na próxima aula, então, vamos trabalhar especificamente sobre as contribuições de Marx e Engels para o mundo do trabalho. Beleza? Fiquem bem, tranquilos, mantenham a mente saudável, continuem estudando, mantenham o corpo saudável, fiquem em casa para que a gente consiga todos superar essa fase de pandemia e que vocês consigam ter sucesso nos objetivos de vocês. Beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês.